Olá, iniciamos aqui mais um podcast ON na TV, hoje com o nosso convidado mais que especial, Dr. Maurício Hirata, um dos principais endocrinologistas do nosso país. Tudo bem, Dr. Maurício? Tudo bem, obrigado. Maurício, eu queria que você me comentasse como é que você iniciou descobriu que você queria fazer medicina, como é que foi o início da sua visão de ser um médico como hoje você é e tem essa participação tão importante na vida dos seus pacientes? Começou muito cedo, na verdade, que meu pai me levou a uma consulta de endocrinologia com o professor Armando de Aguiar Pupo, que foi um dos maiores endocrinologistas de São Paulo, Olha. do Brasil, né? É, E eu devia ter, uns 12, 11 anos. pequeno. Pra ver testículos, essas coisas, né? É, Aí eu fiquei impressionado, assim, a atuação dele, como é que ele tratou tudo, me botou na cabeça, né? Uhum. Isso faz um tempão. Endocrinologia era uma especialidade super rara, né? Na época. E ninguém nem sabia, não sei como meu pai me descobriu para levar para esse local. uhum. Aí eu comecei a admirar e aí foi. E como é que você optou pela endocrinologia? Então, essa questão acho que foi meio de infância, né? E quando eu optei pela endocrinologia, não estava numa alta como agora, né? Então, a opção foi porque realmente me interessavam os temas. E a gente não sabia que ia evoluir tão rapidamente. Então, a gente começou com hormônios. Sim. E hoje, a gente já está em molécula, biologia molecular. Sim. Entendeu? E é uma especialidade diferenciada, no sentido que a gente é especialista, o especialista em hormônios é o endocrinologista mesmo. A gente faz pelo menos 3 anos de residência na parte de endócrino. E depois tem o dia a dia, que é uma educação diária. E quais foram os principais desafios e aprendizados no início da sua carreira? O principal desafio era trabalhar como endocrinologista, né? Porque é difícil você fazer o atendimento num consultório da mesma forma que você fazia no hospital escola. Então as coisas vão mudando com o tempo, a gente tem que mudar a característica. Por sorte também, quando eu comecei a atuar como médico em consultório, saíram os primeiros computadores, então já estou falando minha idade, né? Então já tinha XP, etc, né? E isso facilitava muito o nosso entendimento. Então as dietas a gente já deixava imprimido, impresso, né? As receitas, tudo era mais organizado. Hoje a gente está numa outra beirada, que é essa inteligência artificial. Também a gente está num outro gap, né? Não acredito que vá ter esse impacto como antigamente, né? Porque a inteligência artificial, ela não vê qual a parte emocional. Não adianta você ser inteligente. Tá cheio de amigo meu, não estou falando mal. Eles são muito inteligentes, mas eles não têm a parte emocional. Então, ela vai ajudar até um certo ponto, mas a gente não pode se apoiar só nisso. Porque as variáveis emocionais, não tem como você fazer uma tabela. Entendeu? E o tratamento endocrinológico hoje é uma das especialidades médicas e tem abarcado todos os setores da clínica médica. Então, por exemplo, se você for na minha clínica, você já conhece, né? Não é só para emagrecer, a gente trata tudo junto, né? Então, a parte cardiológica, tudo, né? Estrutura muscular, osso, rim, né? Por quê? Porque o hormônio, ele conecta tudo. Então, você for num endocrinologista, é diferente, porque ele não vai ficar só prescrevendo o hormônio. Acima de tudo, ele tem que ser um bom clínico, né? E uma das coisas que me ajudou muito a ser bom clínico foi ter trabalhado que nem maluco em vários pronto-socorros aqui em São Paulo, né? No Heliópolis, por exemplo, que só tinha tiroteio, etc. Você vai aprendendo o dia a dia, né? Isso eu acho que é essencial. Não basta você fazer uma pós-graduação num fim de semana para você começar a atuar. A experiência sempre traz muito conhecimento. E eu sinto, né, pelo que eu já te conheço há muitos anos, que você faz o seu trabalho com muita dedicação e muito amor. Você gosta daquilo que você faz. Maurício, vamos entrar um pouco na parte clínica. Eu queria que você falasse quais são os principais pilares hoje para uma vida com qualidade de vida
e um envelhecimento saudável? Então, hoje a gente está mudando um pouco o foco das coisas, né? Então, antigamente, o que a gente fazia? Ah, você não pode comer coisas com colesterol, com açúcar, etc. Isso até continua. Mas hoje o principal é a questão da inflamação. Então, o que a gente começou a observar? Tinha pacientes com colesterol normal que infartavam. Tem pacientes que têm diabetes, está tudo equilibradinho e começa a ter neuropatia, por exemplo, oftalmopatia, né? Por quê? Por causa da inflamação. Então a gente consegue hoje, o principal objetivo, um dos principais objetivos da endocrinologia é combater a inflamação. Como que a gente consegue? Então, é tentar mudar o estilo de vida do paciente. Então você precisa avaliação do paciente para que você possa, com a sua sensibilidade e a sua experiência, detectar o que causa. Quer dizer que a pessoa, tendo com todos os exames em dia, com tudo certinho, pode infartar. Pode, porque o importante é a inflamação. Entendi. Isso tem vários casos, né? Sempre uma pessoa ou outra conhece, fez todos os exames de coração e morreu, né? Então, qual o objetivo hoje do endocrinologista, do bom endocrinologista? É você mudar o estilo de vida da pessoa. Então, por exemplo, uma das perguntas mais esquisitas que meus pacientes acham é que eu pergunto sobre a vida profissional e pessoal. Por quê? Porque o estresse, ele muda toda a nossa bioquímica. Ele provoca essa alteração de inflamação, estresse crônico. Tem que cuidar do sono. Então, o endocrinologista deve entender de apneia do sono, por exemplo. Tá? Melhorar a qualidade do sono. A alimentação, que é uma coisa básica, mas está mudando um pouco os conceitos. Tentar usar antioxidantes, que são diminuir os radicais livres, né, para determinados tipos de casos. Então, tudo hoje é uma questão de prolongamento de vida. Eu sempre falo para meus pacientes, você veio aqui só para emagrecer, não precisa, porque está cheio. Falando em emagrecimento, qual hoje é o tratamento mais eficaz para a perda de peso, doutor Maurício? Hoje são os injetáveis, né? O Mounjaro, o Ozempic, etc. Mas como eu estava falando, não basta você ficar aplicando a caneta, porque é tudo comportamental e bioquímico. Tem gente que toma esse tipo de medicação, pode até engordar ou passa muito mal. Então, ainda bem que fizeram uma resolução agora de só se obter isso com receita, né? E o médico, quando ele prescreve Ozempic, Mounjaro, etc., ele tem que conhecer o paciente profundamente para ver se essa é a melhor opção. O Mounjaro já está aprovado pela Anvisa, já está à venda no Brasil. Ele deve chegar em junho, né? Mas faz tempo já tem uma aprovação. Ele é 43% mais potente que o Ozempic. Mas eu estou explicando assim, que não basta você diminuir o apetite. Sim, óbvio. Né? Então, por exemplo, você diminui o apetite, mas se a pessoa fica o tempo todo comendo alimentos inflamatórios, sedentária, dormindo mal, o efeito é péssimo. Eu assim, ouço muito falar da qualidade de vida nos alimentos, né? Alimentos industrializados e alimentos naturais. Sim. Os alimentos naturais inflamam menos o organismo do ser humano, né? Isso são os ultraprocessados, né? Então, sempre tentar ler o rótulo dos alimentos. Quanto menos corante, menos conservante, melhor a opção. Então, o ideal é a gente voltar para essa idade da caverna, né? Praticamente, né? A paleolítica, né? Então, sempre tentar obter um alimento que seria disponível na natureza. Por exemplo, teve uma polêmica muito grande há um tempo atrás sobre o salmão, que ele seria um peixe ultraprocessado, porque ele só come ração, tinta, né, para corante. E antibiótico às vezes, né? Antibiótico às vezes. Então, você está comendo uma ração convertida. Ele foi retirado dessa classificação, né, porque ia gerar muita polêmica. Mas se a gente ficar analisando qual peixe é melhor, tem vários peixes, né, da costa brasileira que tem essa função benéfica. Né? Então, o conceito de ultraprocessado hoje está complicado. Então, só para você imaginar, outro dia eu estava vendo um artigo que, como o cacau está muito caro, eles não estão fazendo mais chocolate, eles colocam sabor chocolate.
Entendeu? É um sabor Então nem chocolate mais a gente processado. pode considerar. Não, eles diminuem a quantidade de cacau. Então você Sim. não tá, e ninguém sabe quem está comendo. Sim. Entendeu? Então até chocolate está difícil de você escolher. Um dos pilares, então, numa vida saudável é a alimentação mais natural possível. Sim. A saúde mental influencia também. Então, a saúde mental é o que rege tudo. Então, se você não dorme bem, se você não tem um controle de estresse, entendeu? Se você não gosta do que você faz no dia a dia, tem uma jornada exaustiva, nenhum tipo de medicação vai tratar você. Então, tem que ter uma mudança no estilo de vida. Eu atendo algumas das maiores fortunas aqui no meu consultório. E muitos vêm com uma qualidade de vida ruim. Então, não é você ganhar um monte de dinheiro. Porque você ganha o dinheiro, morre e fica aí. Entendeu? Não leva no caixão. Mas a gente fala muito e pratica pouco, né, doutor Maurício? Sim. Você, por exemplo, você tem um físico super esbelto, se cuida, é um médico que está sempre em contato com todos os seus pacientes. Como você hoje se cuida, Maurício? Não, primeiro eu tento fazer as coisas para depois passar para meus pacientes. Então, o que eu não consigo, eu não prescrevo. Sim. Então, são esses pilares mesmo, é controle de sono, de estresse, alimentação, a parte hormonal, né? Tudo é interligado. Agora não é fácil também, eu não sou perfeito, faço um monte de bobagem também. Né? Mas dentro de todas as bobagens que os seres humanos fazem, você se policia mais, né, Maurício? Evidentemente. Policio, por exemplo, um exemplo prático, eu gosto muito de vinho, né? Continuo gostando, principalmente o das Borgonha. Agora tem saído tantos estudos que mesmo doses pequenas de vinho ou de qualquer tipo de álcool podem provocar uma demência senil mais precoce ou até a questão de câncer, que a gente começa a ficar meio precavido. Né? Então, por exemplo, eu tenho hoje em dia, tenho bebido bem menos. Sim. E eu acho que dá para você fazer. Você não precisa abolir, né? Se quiser, se em datas abolir, especiais, né? Controlar mais o que as pessoas o uso. Fazem hoje em dia com vinho, que é o mais socialmente aceito. Tomam todos os dias. Por que tomam todos os dias? Tem alguns estudos que falavam que melhorava a vida. Só que esses estudos eram baseados na dieta do Mediterrâneo. Uma época que o camponês ele subiu uma montanha, né, para não tinha pastorar seus cabritos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho, na minha opinião, que o álcool ele vai ser o grande vilão dos anos 2000. Tudo em excesso não faz bem para a saúde, né, doutor Maurício? E assim, doutor Maurício, eu queria que você comentasse hoje a obesidade no Brasil, por exemplo. Hoje o brasileiro está mais obeso, né? Uhum. É devido ao consumo de todos os produtos hiperindustrializados, né? E a atividade física, porque ninguém tem nem tempo nem dinheiro, entendeu? Então, só para você imaginar, nos Estados Unidos, 1/3 da população já está pré-diabética, né? Já está com os níveis para iniciar diabetes. Isso é escandaloso, porque diminui bastante a nossa qualidade de vida e a nossa expectativa. Então, hoje, um dos principais objetivos do endocrinologista é tentar reverter esse pré-diabetes. Sim. Mas não é uma questão tão complexa, não tão mas fácil. Tem aumentado, basta você dar o remédio e acabou. Mas tem aumentado muito, né? O número de pré-diabetes. Até no Brasil, né? No Brasil. É uma epidemia mundial. Na China, por exemplo, né, é epidêmico, uma coisa mais... Na China. É um problema de saúde pública. Por quê? Porque a qualidade de vida deles é muito ruim, jornadas longas, a alimentação é complicada, eles comem no trabalho. Então, nesse ponto de vista, tem que ser feito um apoio governamental para a gente tentar melhorar a saúde pública. Então, para quem não tem dinheiro para frequentar uma academia, tem que ter um parque, por exemplo, né? Os alimentos mais saudáveis deveriam ter um tipo de incentivo, né? Então, não basta você só taxar os que são ruins, né? Que é cigarro, etc. E tentar fazer um incentivo nesse tipo de alimentação. Entendi. Então, a saúde é um dos pilares principais dentro de um país com qualidade, né? Mas o problema é que a gente tem que fazer essa consciência. Sim. E o investimento não é tão grande como a gente pensa. Então tem que ser mais educacional, né?
E não se pautar só por estética. Então, hoje, a gente pega essas mídias sociais, são corpos irreais, né? Muitas vezes com uso exagerado de anabolizantes, etc. Hoje está muito padronizado, não é? Mas, enfim, né, o mundo que a gente vive hoje é diferente do mundo que a gente conheceu na época que você se formou e quando você decidiu ser médico e endocrinologista, né, doutor Maurício? Então, mas a gente tem que, em teoria, retornar ao passado, porque antigamente não ficava o tempo inteiro no celular, principalmente à noite. Sim. Isso é uma das principais causas de insônia. É um hábito novo que causa um problema no sono do ser humano. No sono e no comportamento também. Então, a pessoa fica vivendo numa outra dimensão. É verdade. Então, a gente tem problemas hoje muito mais sérios do que anteriormente. Entendeu? Não é que eu sou contra o celular, mas, por exemplo, para você fazer uma higiene do sono, uma das primeiras recomendações que eu faço é tira a tela, pelo menos, qualquer tipo de tela. A TV no quarto, etc., pelo menos 2 horas antes de dormir. É muito difícil. Ninguém faz isso, né? Mas já tem um estudo demonstrando que essa higiene do sono, quando for bem feita, ela é mais potente do que qualquer remédio. Exatamente. Qualquer remédio. Mas é duro da gente mudar o estilo de vida. É verdade, doutor Maurício. Mas esse conhecimento que você obteve através da experiência, do conhecimento de cada ser humano, né, é o que traz o melhor resultado no seu tratamento como endócrino e como clínico geral. O endocrinologista tem que ter uma boa visão clínica, né? Então, eu trato tudo lá que eu consigo, né? Senão eu prescrevo para meus colegas, né? A parte cardiológica, toda essa parte oncológica, a gente faz diagnóstico, etc. Mas o principal é essa mudança no estilo de vida e atualização. Então, hoje, atualizações são constantes. Por exemplo, uma que eu falei que deu bastante polêmica no meu Instagram é a questão da reposição de vitamina D. Então, por exemplo, a Endocrine Society apresentou um estudo e quando você repõe vitamina D em megas doses, aumenta a chance de você ter fraturas, principalmente os pacientes mais velhinhos. Olha. Né? E eu prescrevia isso aí. Né? Então, hoje, a mudança de informação ela é muito rápida. Então, o que eles estão prescrevendo? O que eles estão falando hoje a Endocrine Society? Você usar doses menores diárias. Né? Então, a vitamina D não é esse milagre todo como alguns. Infelizmente, a medicina hoje também está dominada por instagramers, né? Então, a pessoa às vezes não tem informação médica nenhuma, fala coisas sem função médica nenhuma, mas é que o público quer escolher. Então, tem havido essa desinformação e é difícil você falar contra, né? Então, vitaminas D injetáveis, por exemplo, que você dá esses baita picos, a pessoa até se sente melhor, mas não é um efeito estudado a longo prazo. Maurício, essa polêmica do uso do ômega 3, como é que você está vendo? Então, isso é um estudo recente no British Medical Journal, que é uma das revistas médicas mais importantes do mundo, que o paciente que não tem arritmia, né, que tem um coração perfeito, alguns pacientes eles podem desenvolver arritmia pelo uso do ômega 3. Olha só. Não está declarado ainda, eles não conseguiram descobrir qual é o tipo de mecanismo, né? E ainda o mais estranho é que pacientes que têm arritmias, por exemplo, fibrilação atrial, etc., não há diferença. Então, isso não é que eu estou contraindicando o uso do ômega 3, mas hoje a gente tem que ficar atento. É uma tendência que foi descoberta. A essa questão de você ter arritmia no uso, né? E realmente ela ocorre. Então, hoje, não adianta você comprar ômega 3 e começar a tomar por conta. Sempre tenta fazer uma avaliação médica, o médico ideal que ele esteja atualizado com esse estudo e repense ao seu tratamento. Então, por exemplo, eu era fã do ômega 3, eu tomava também, mas hoje eu estou tirando de muitos pacientes. A medicina é muito versátil, pode ser que as coisas mudam com muita velocidade. O mundo hoje, os hábitos é que causam os efeitos das inflamações e é tudo isso que o ser humano tem que ficar atento e um médico acompanhando sempre a qualidade de vida do paciente. Bom, o Dr. Maurício Hirata é um dos médicos mais atualizados que eu conheço, sempre estudando e vendo à frente tudo aquilo que são as novas tendências na medicina
E, doutor Maurício, queria agradecer você por estar aqui conosco hoje no podcast ON na TV e que a gente possa continuar com o nosso quadro Momento e Saúde, Momento e Qualidade de Vida no ON na TV, aqui na Com Brasil TV. Muito obrigado, doutor Maurício. Obrigado a você.